Pode conectar, que está começando agora mais um episódio do seu podcast de conexão do varejo com a nova economia. Eu sou Letícia Guedra, daqui do Connector Hub do Cindy Loja de Porto Alegre, e mais uma vez, eu sempre falo isso no início, tô feliz da vida de começar mais um episódio em que a gente vai falar de muita coisa interessante, porque obviamente a gente tem mais uma vez uma convidada muito especial que traz muito conteúdo bacana. E falando em conteúdo bacana, que ficou um pouco genérico, a gente aqui tá sempre falando sobre inovação no varejo. E o que é a base da inovação, basicamente, se não é um comportamento direcionado para a gente aproveitar as oportunidades que estão ao nosso redor. No bom gauchês, que a gente estava falando aqui, aproveitar o cavalo encilhado, né? Mas daqui a pouquinho eu te ensino, te apresento quem é a pessoa que está aqui para conversar com a gente sobre oportunidades do empreendedorismo e como a gente pode estar sempre antenado e aplicando mudança, porque olha, essa convidada aqui é a pessoa que mais faz isso. Olha, tenho muita coisa legal para contar para vocês. Depois da vinheta eu já te apresento. Bueno, então aqui sem mais delongas, a nossa convidada de hoje já é uma conhecida aqui desse estúdio, né? Fabi Nunes, que tá sempre aqui gravando o seu podcast maravilhoso pirata aqui da Nau 25. Então, Fabi, capitã da Nau 25, também empreendedora e CEO da Brida Joias e mais tantas outras coisas. Fabi, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui no Pode Conectar com a gente. Eu tô muito feliz de estar aqui, de ouvir esse sotaque maravilhoso, me sentir em casa, meu Deus! Me senti em casa, literalmente. É muito bom, grata. Eu acho que esse assunto é um assunto que, para mim, faz muito sentido. Eu adoro falar sobre inovação, adoro falar sobre comportamento. Acho que aproveitar oportunidades talvez seja aí um dos meus drives mais favoritos, né, dos meus comportamentos que eu tenho, que é estar olhando, estar antenada, por que a gente pode sempre melhorar, né? Eu acho que esse é o principal... minha principal diretriz, dá para ser melhor sempre. Maravilhoso, muito bom. E assim, a Fábio é daquelas pessoas que, olha, a gente até é difícil de descrever, né? A gente conseguiu aqui em poucas palavras, mas assim, acho que a grande coisa de quem te conhece rapidamente identifica, assim, aquela pessoa que tá sempre ligada no que tá acontecendo ao seu redor, o que tá acontecendo mundo afora e como aproveitar bem essas oportunidades com agilidade, que eu acho que é um dos pontos importantes também, né? Não deixar passar um momento das coisas. Mas pra gente introduzindo essa história aí, conversar um pouquinho mais sobre isso tudo, queria te pedir, Fábio, se tu não te importar em apresentar um pouquinho quem é Fabi Nunes, né? O que faz Fabi Nunes, o que são os teus principais projetos hoje e quais os teus tópicos preferidos pra gente conversar. Vamos lá, então. Os meus dois principais projetos hoje se chamam Sofia e Manuela. Maravilhosa! Eu acho que a maternidade, ela nos ensina muito e nos desenvolve muito enquanto pessoa. Não tem como separar uma coisa da outra, né? Então, eu vivo e me transformo pelas minhas filhas. Depois disso, tem a Fabi profissional, e aí eu toco a Nau 25 junto com o meu sócio. E agora a gente tem, né, uma empresa de social commerce, né, de varejo, que é a Brida Joias, uma empresa de second hand, de joias em ouro. A Nau 25 tem 7 anos, é uma das principais escolas de educação corporativa do Brasil. Eu sou muito feliz de poder dizer isso, né? Porque é um trabalho muito árduo e muito disso que tu tá trazendo, né? Como é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode buscar inovação para dentro da educação. E tenho certeza que a gente chegou onde chegou, atendendo as principais marcas do Brasil, Arezzo, Ambev, Cindy Lojas, Sebrae, Leroy, Piccadilly, entre tantas outras marcas que a gente está aí atuando em desenvolvimento de lideranças, porque a gente tem muito uma pegada de inovação. Como é que dá para fazer diferente na educação? E foi aí que nasceu a Nau 25 e a gente tem já 7 anos de mercado, muita estrada, 43 mil líderes desenvolvidos já no Brasil todo. É muita coisa. É muita gente, né? E é um impacto muito massa, porque tu vê as pessoas se transformando, sabe? E conquistando. A gente tem uma métrica, Lê, que o ROI do nosso treinamento é 5 vezes o valor investido. Porque eu tenho um investimento enquanto corporação e a gente trabalha comportamento, né? Então a gente está falando aqui de comportamento. Quanto esse comportamento vai impactar, o comportamento desse líder vai impactar nos números da empresa. Então a gente faz através das pessoas a melhoria de números, né? Então
É sobre isso a Nau 25, né? Uma educação diferente, né? E é o que os nossos alunos dizem, né? Ah, é diferente. E eu acho que essa é exatamente toda a comunicação de vocês, ela deixa isso muito claro, né? Sim. O próprio fato da forma como vocês escrevem escola. Escola, né? sim. Escola, que é escola, né? Então, escola, muito no sentido de não é a escola que você tá acostumado. Né? Eu vi isso ontem, inclusive, fui me alimentar isso aí, no exatamente, Instagram. maravilhosa. E eu acho que tem uma coisa, assim, que pra gente, o fazer diferente não é só dizer que tá fazendo diferente. Né? Acho que tem, assim, toda uma mudança comportamental. Eu acho que esse que é um ponto, assim, para ser realmente um profissional nessa nova economia. Sim. Que a gente tanto fala aqui, né? Que, afinal de contas, o que é essa nova economia e por que a gente tem que mudar os comportamentos a partir dela? Eu acho que eu não vou responder. Eu vou te pedir para responder para mim, por favor. Tu sabe que quando a gente começou, e aí eu vou responder como pano de fundo ao Case Now, quando a gente começou a Now, eu tava ali do nome, né? Qual vai ser o nome? E a gente escolheu, então, Now 25, lá em 2017, isso. E eu tinha que ter uma assinatura, que primeiro foi franchise em marketing e empreendedorismo, e aí logo em seguida a gente mudou para escola. Mas eu pensei, cara, eu não consigo escrever escola com S, porque não é essa a cara do meu negócio, não é isso que eu vou ensinar. Eu acho que a educação, ela é uma educação industrial, cadeirinhas uma atrás da outra, uma aula muito expositiva, só um falando, não é o que eu vou entregar. E aí tu tá trazendo entre dizer que vai fazer diferente e fazer diferente de fato, né? E aí eu comecei pelo nome. Então, vamos escrever escola diferente, com EX, que é bem isso, de não é uma escola. É ex-escola, né? É diferente do que você conhece como escola. Exatamente. E vem do ex de experiência, do exponencial e de tantas coisas, né? Que os próprios alunos vêm trazendo. E depois nasceu o Pirata, que foi lá num curso que eu fiz em Nova York, do Google de Design Thinking, que eu ainda estava nessa busca, era bem no início ainda, de como que eu vou posicionar a Now, o branding da Now de uma forma diferente. E aí, olhando para dentro de nós, assim, o que a gente acredita, no que é o nosso DNA de fato, né? O que é a nossa autenticidade de marca. Cara, é fazer as coisas diferentes, é ser meio contra a cultura, sabe? Sim. E aí nasceu, então, os Piratas da Educação. Então, como é que a gente se posiciona na nova economia? Eu não tenho dúvida que é a gente se adaptar muito rapidamente, né? E aí, sem perder o nosso DNA, mas se adaptar rapidamente. Exemplos práticos. Tá rolando agora, há uns 3 anos já, porque o ChatGPT é do final de 22, então não é algo de 25, né? Não. 2 anos e pouco, esse ano faz 3 anos. Então, eu fui no pós-NRF do CDL Sim de Lojas de 2023 e lá se falou sobre ChatGPT. Eu já estava acompanhando nas matérias, nas notícias e tal. Eu olhei, cara, ChatGPT, vou atrás disso. E eu comecei a usar. Aí, em 24, eu fui para a NRF. E daí eu olhei e disse, cara, eu não entendo nada. O que eu tô fazendo é legalzice, não é usar inteligência artificial. Aí eu cheguei em janeiro, em fevereiro, eu fui fazer uma formação em São Paulo. Porque aqui eu não achei. De ChatGPT? De IA. E aí eu aprendi a customizar o GPT. Aí eu criei um só customizado. Aí eu fui de novo esse ano. E aí, nesse customizar, eu tive um insight lá de, cara, eu vou fazer um específico para varejo, para NRF, um mentor NRF. Eu acho que só pra gente contextualizar, caso alguém ainda não esteja familiarizado com essa customização, assim, que é uma possibilidade que tu tem nessas ferramentas, né? De tu criar um prompt, né, que se chama, em que tu já tá ensinando pra ele assim, essa aqui é uma aba em que a gente só vai falar sobre varejo, essa aqui é uma aba que a gente vai falar sobre beleza. E daí ele vai aprendendo e justamente podendo te dar insights melhores nessa frente, né? Então, assim, eu gosto muito de coisa prática, né? Então, já aproveitando o insight da Letícia, se tu ainda não sabe o que é customizar, abre o Google, abre ali e pergunta. Ele vai te ensinar. Inclusive, tu pergunta como que tu faz, porque ele traz, né? Então, a inteligência... segundo, né? Pergunta já pra inteligência artificial. Olha, como é que pro eu Gemini, faço né? Que é o Gemini, que é a inteligência artificial do Google, que é gratuito. Pro ChatGPT. Então, o massa da inteligência artificial é que tu pode pedir pra ela te ensinar e vai aprendendo com ela mesma, né? Exatamente. Então, aí, esse ano, eu programei um agente ali, um mentor, com todos os conteúdos do varejo. E o que eu levei o ano passado para fazer 40 horas, esse ano eu levei 8. Então, aqui que é o pulo do gato, em entendeu? termos de produção de conteúdo.
Então, em termos de vida, o que eu vou fazer com essas 32 horas? Pô, tanta entendeu? coisa que tu pode fazer. Aí tu pensa, vamos olhar para nós aqui. Cenário, startup, 2, 3 pessoas. Eu preciso dar jeito de me achar, de aumentar a minha produtividade. Exatamente. E a IA tá aí para isso. Exatamente. Não, e quanta gente, não só startup, né? Todo mundo tem sempre a rotina atribulada de agendas e tu vai dizendo assim, falta... Pequeno varejista, né? E sempre falta braço, todas as né? pessoas, todas. Todo mundo sempre falta tempo, né? Exatamente. E tu tem uma ferramenta que pode poupar tempo. Acho que tem uma coisa que eu não consigo não salientar, assim, que eu acho que tu menciona essa coisa assim, aproveitar muito, né, a oportunidade. Tu viu lá a questão da IA, tu viu a questão... Então, assim, pô, já são 3 anos que a gente vai estar falando sobre isso, né? Agora 2 anos e meio. Em 2 anos e meio, quanto tu já foi percorrendo esse caminho e... que eu acho que é uma coisa muito importante, assim, estar antenado no que realmente está rolando e já transferir isso para tua realidade. Mesmo que seja simples, né? Mesmo que seja na humildade ali, tipo, ainda não sei bem o que é, vou lá futricar, se aproxima da coisa. E daí um outro ponto que eu acho que é bem característico, assim, dessa visão de profissional da nova economia, compartilhar o que tu sabe, né? Porque, assim, até esse caso que tu tá mencionando aí, né? Eu participei contigo da missão e, inclusive, aí foi um super prazer, né? Foi de lá que eu também pensei, Fábio, a gente não vai voltar dessa missão sem tu participar de um Pode Conectar. E, terminando isso, tu programou o teu prompt lá pro varejo. E depois, o que tu fez? Botou no grupo, gente, olha só, eu fiz isso aqui. Se alguém tiver interesse em saber como é que faz, posso fazer. Todo mundo foi lá, né? A Fábio fez uma live, tava lá 40 pessoas querendo aprender como é que a Fábio fez, porque eu acho que é justamente isso, o conhecimento não é pra tu ficar segurando, né? Tu já tem esse perfil de educação corporativa, então poder qualificar o mercado também, acho que faz parte de um dos valores. Certeza. E poder compartilhar, assim, então, o quanto a gente também começa a transformar o ambiente ao redor, né? Que eu acho que é justamente a proposta, né? De uma educação corporativa, né? Aí tem 2 coisas, né, Ale? Eu vim de uma família muito simples, passei muito perrengue na infância. E se eu tô hoje aqui sentada na tua frente é porque alguém, em algum momento da vida, me deu a mão. Não tem, para mim, esse é muito genuíno da minha vida, assim, sabe? Abrindo um pouco a página da vida pessoal, né? Então, eu tenho isso como um comportamento. A minha mãe era assim também, sabe? Era uma pessoa muito generosa. E eu postei lá o robô que eu criei, o mentor que eu criei, o agente GPT. E aí, 2 ou 3 pessoas me chamaram no inbox. Fábio, eu quero saber mais. Eu falei, cara, eu vou abrir pro grupo todo. Se eu já vou marcar sabe? Sim, por que eu não vou compartilhar com todo mundo isso? Que diferença faz botar um na vídeo ou 40 na vídeo, entendeu? Né? E eu acho que isso é o que a gente escuta também lá na NRF, né? Que é a principal feira de varejo que tem no mundo, da colaboração, entendeu? Não dá mais para crescer sozinho. É muito mais desafiador a gente querer crescer sozinho. Isso aqui só eu sei e não vou mostrar para ninguém e você só meu. Cara, tu não vai muito longe se tu fizer isso, se tu ficar passando a perna nas pessoas. Então, eu sou muito assim, cara, claro que no meio do caminho a gente vai encontrar pessoas que não tenham essa mesma generosidade que a gente e essa mesma vibe, mas aí elas vão se afastando por natureza também, né? Eu acho que, como a gente diz lá nas minhas amigas, não se cria, né? E a gente diz aqui no Rio Grande, né? Exatamente. E é isso, eu acho que a gente tem um comportamento de... eu penso assim, sabe, Lê? Se eu tô indo fazer uma viagem para ficar 10 dias, como a gente fica intensamente recebendo insights e conteúdos, eu tenho que trazer algo de lá. Sabe? Eu tenho que estar aberto. Porque o primeiro, falando de neurociência, né, que tu me trouxe ali no briefing, falando de aprendizado, o primeiro passo do aprendizado é o estar aberto. Legal. Então, assim... humildade, né? Eu acho que cara, é isso. E falando de nova economia, a gente que é millennium, X, boomer, a gente tem que desaprender para aprender. Então, eu canso de ir em eventos, em hubs de inovação, em que o conteúdo é transmitido como na indústria. Sim. Cadeirinha um atrás do outro, 2, 3, 4 horas sentado, que não tem nada de inovação naquele sendo que todo mundo já naquele leu formato. Informações sobre como as pessoas estão aprendendo tu hoje, entendeu? como é que tu retém a atenção das pessoas. Tu entendeu? Né? E a gente insiste em repetir as coisas. Então, a gente tem que desaprender para aprender. A geração millennium para trás
é desaprender para aprender. Geração Z para frente, eles já nasceram com o drive digital. Eu falar para minha filha que ela tem que usar inteligência artificial, eu não preciso falar. Sim. Minha filha tem 13 anos. Eu não preciso dizer para ela, Sim, ela Manu, já tá tu tem que usar IA. Ela já usa. Já usa. Agora, eu disse pro Leandro, tu tem que usar IA. Ele levou 1 ano. E aí, aqui tá a abertura de aprendizado diferente. Então, quando eu estou aberto é muito mais fácil, muito mais rápido. Quando eu fico ali resistindo, isso é só modinha, não vou olhar, não tenho tempo, eu vou perdendo o timing. Sim. Tem coisas que de fato são moda e que não pegam e não tem profundidade. Mas inteligência artificial é a nova revolução, assim como foi a internet. Então, daqui a 3 anos, se eu não sei mexer hoje, se eu não começo hoje, daqui a 3 anos, tá sujeito o meu trabalho não fazer mais sentido. Exatamente. Ô, Fábio, daí essa questão do desaprender, que ele é... Assim, quando a gente fala, ele parece uma coisa assim, eu vou ter que aprender de novo. Mas é muito difícil tu desconstruir uma informação ou conhecimento que tu tem há muito tempo. Né? E daí a gente tá falando até, trazendo esse assunto aí dos conflitos geracionais, que a gente tem falado tanto, assim, né? E que cada vez mais é presente, especialmente, né, quando tu trabalha comportamento de consumo, comportamento no geral, assim... como é difícil também tu vencer essa barreira de eu versus eles, né? Ou assim, até essa preocupação que a gente percebe de, às vezes, as gerações mais antigas, assim, terem assim, não, mas isso não pode mudar, isso é a base das coisas. Então, assim, o desaprender, ele tem que ter uma humildade de que o novo também tem algum motivo de ser, né? Se as coisas estão se transformando para uma direção... Existe um motivo, não é tudo ruim, né? Assim, mas como é que a gente quebra isso? Como é que a gente desaprende quando a gente também tem limitações de até preconceitos, assim, né? É o tempo que as pessoas vão levar para aprender. Entendeu? É bem o que a gente trabalha. E eu sempre digo, assim, eu amo a geração Z. A geração alfa. Né? Comecei falando das minhas filhas. Uma é bem no limite ali do início do alfa, do final do Z, início do alfa, e a outra é alfa na veia, né? Então, a Manu, ela tem algumas coisas de Z e umas de alfa. Eu aprendo com ela. E eu estou disposta a aprender com ela. Então, eu acho que isso faz com que eu tenha mais facilidade de navegar em novas oportunidades. Total, Quem não tem esse drive, que fica brigando com as novas gerações e fica colocando rótulo nas novas gerações, é a pessoa que vai ter dificuldade de liderar as gerações, que vai ter dificuldade de aprender novas coisas. Então, eu vejo isso, por exemplo, às vezes quando eu faço mentoria individual, tem uma líder que eu tô fazendo agora e ela diz, isso eu não gosto, eu não sei o quê. Ela tá brigando com ela mesma. Sim. Né? Sim, é verdade. Lá vem tu com essa história de novo. Ela fala assim, brincando comigo. E eu tô enxergando ali ela numa zona de resistência. Sim. E então, a gente se lembrar que já fomos uma troca de geração. A gente já teve nesse lugar. Né? E que o valor existe também, né? Todas as gerações têm algo a se ensinar. Isso é uma coisa talvez até meio clichê, assim, né? Mas é que se tu não puder olhar pra mudança como uma coisa... boa e assim, eu acho que tem uma questão de tu ter o otimismo, né? Eu sempre acho que a mudança, ela tem que ser pra melhor, né? E eu não acho que a humanidade se caminha pra uma mudança que vai ser pior. Acho que todo mundo tem interesse em evoluir. A evolução, ela caminha em formatos diferentes do que a gente espera, né? Ela não é linear, então, assim, as coisas que a gente valoriza daqui a pouco, não, essa geração valoriza um pouco menos ou é um pouco diferente. Não quer dizer que é errado, né? Quer dizer que a gente precisa também entender por que isso tá vindo, ou o que tem ali de angústias, o que tem de medos, o que tem de esperanças, né? Sim. E acreditar que é pro bem. Eu acho que tem que ter uma predisposição de achar que vai ser bom, e sabe? daqui a pouco, assim, tem coisas que a gente não vai concordar mesmo e tá tudo certo, sabe? Eu acho que é maturidade, sabe? A palavra aqui é maturidade. Porque se eu conduzo as coisas de um jeito. Lá na Nau a gente tem Millennium, o Leandro X, o Idio Boomer, a Kathleen e o Eric Z. Que legal. Então, e daí depois tem os facilitadores, em sua maioria, são millennials, né? Mas, cara, quando a gente pega em alguma coisa assim que a gente fica, mas como é que a pessoa fez isso? Assim, sabe que a gente fica naquele interno? Eu digo pro Leandro, outra geração. E aí eu aceitar... Se parece um conflito de valores, mas não é? Isso, entendeu? Se eu entender que ele não tá fazendo pra me agredir, né? Vamos lá pra comunicação não violenta, que é outro assunto. O que é a motivação daquela ação ali? Não, o cara não tá fazendo porque ele não gosta de mim, sabe? Se tu despessoalizar e entender que é o drive da geração que nasceu arrastando tela,
Entendeu? As minhas Totalmente gurias, elas diferente. arrastam tela no celular e elas passam o dedo na TV. Na TV, É esperando óbvio pra- que se o claro. telefone arrasta assim, a TV Tudo que deveria a tela arrastar. deveria, óbvio, exatamente. Entendeu? Exato. E claro, agora as Smart que fazem, mas a Manu, ela não pegou, a Smart veio depois da Manu pequena, então ela arrastava o dedo no meu iPhone e ela ia na tela, e aí ela, Frustrada, isso aqui não frustrada. funciona. Ué, tá quebrado. E aí, usando esse exemplo muito simples e Muito muito bom. básico, é o que acontece no conflito de gerações. Exatamente. E existe uma ruptura maior agora entre geração Z e Millennium, porque eles são digitais. Uhum. E isso os torna o quê? Hiperinformados, hiperconectados. Então, o que a minha mãe me dizia era... O que o professor me dizia, o que a minha mãe me dizia, até os meus 16 anos, eram incontestáveis. E tava tudo alinhado, né? Os discursos eram Porque similares. era a única fonte de informação. Minha mãe, exatamente. Globo, meu professor e a biblioteca E a da Barça. cidade, entendeu? Agora minha filha me diz, mãe, por É. que eu tenho que ir pro colégio se eu posso abrir o Google e saber os mesmos nutrientes do arroz do que eu ficar lá sentada 4 horas pra escutar isso? E aí, como é que responde, né? Saca? É. Respondi, também acho um saco, mano, isso. Deveria ser diferente, sabe? É, exatamente. Então é esse conflito de geração que pega muito, porque esta geração Z, né, que eu acho que tu te inclui, Aconteceu isso no NRF também. A Fábio me diagnosticou com geração Z. Eu que eu achava acho Twin que Millennium. tu te inclui, pelo teu comportamento, é isso, cara, tá, mas vamos ver se essa informação é isso mesmo, sabe? Sim. E aí tu já sabe que não, e aí os liderados sabem mais do que os líderes de determinado assunto, e aquele líder é mais resistente e não aceita. Então, é massa esse assunto de conflito de gerações, porque é a gente entender que todas as gerações têm o seu... É ser humano, entendeu? Total, As pessoas todas têm a sua parte de contribuição e a sua parte de preciso aprender e preciso melhorar. Então, Exatamente. só que tá dando tem um grande gap aí no mercado, tanto de varejo, né? As grandes marcas já não são as queridinhas dessa próxima geração. E é isso que tá pegando também, né? Exatamente. Isso mexe muitas coisas, e daí eu acho que esse ponto que tu trouxe, assim, da pirataria, né? De também questionar, olhar as coisas, assim, e perguntar, tá, mas precisa ser assim, né? As instituições formais, como elas estão estabelecidas, e daí é difícil porque a gente não consegue parar de questionar nunca, né? Porque daí todos os saberes a gente meio que coloca à prova, assim. Sim. E daí tu tava me comentando agora sobre até a tua visão de varejo, assim, né? Que o varejo pra ti, a própria indústria já se tornou varejo, os serviços também são varejos. E eu acho que isso é um tipo de pensamento que a gente precisa sempre contestar um pouquinho as coisas, né? Tipo, o que é o varejo? Não, para ser varejo tem que ter uma loja física. Bom, a gente sabe que não precisa. Bom, para ser varejo tem que ter o contato com o consumidor. Bom, a indústria também tem, o serviço também tem, né? Então, o que caracteriza o varejo hoje, né? E o varejo é serviço. E o varejo também se torna serviço. A gente viu muito isso em Nova York, né? Cada vez mais as lojas agregando serviço para ter valor no produto final. Então, tu está comprando o produto, mas tu está pagando pelo serviço e o serviço que vendeu o produto, na verdade. Né? Então, assim, o que afinal das contas é varejo hoje e o que não é varejo hoje, né? Cara, Virou uma filosofia. Assim. Eu nem tenho a pretensão de responder e de achar o que é varejo e o que não é varejo, sabe? Mas o que eu penso, Lei, por que eu digo isso, é porque eu acho que a gente, levando para o assunto do podcast, né, precisa muito estar com esse pensamento crítico, sabe? E aí eu sou ninja nisso. Que é, cara, o que dá para melhorar aqui, o que dá para fazer diferente? Eu acho que enquanto a gente tiver essa inquietude, né, essa inquietude de Steve Jobs, essa inquietude de Walt Disney, eu tava vendo uma matéria essa semana que o Tim Cook, ele é um CEO muito mais CEO, né? E o Jobs foi um CEO que era muito mais visionário, né? Um CVO. E eu penso isso, quanto a gente está no varejo olhando como é que eu posso fazer diferente, é o que vai manter o meu negócio vivo. Porque se eu fico lá, eu já conheço o meu cliente, eu já sei o que ele gosta, eu já sei o que fazer, eu já tenho 30 anos de mercado, que eu poderia estar nessa situação hoje, né? Eu já tenho 20 anos de mercado, já sei o que fazer. Cara, se tu não te coloca na posição de aprendiz constantemente, todos os dias, tu deixa de aprender.
tu fecha a portinha do aprendizado. Exatamente. E eu acho que o aprender e o se colocar no sempre posso aprender o tempo todo, em qualquer momento, em qualquer conexão, é muito rico isso, né? Uma vez, ano passado, eu fui fazer uma palestra no Rio de Janeiro, não vou lembrar o nome do evento agora. E o cara do Uber me falou um negócio muito massa e eu falei, cara, eu vou usar isso na abertura da minha palestra hoje. Genial. Posso? E ele falou, pode. Tu entendeu? É isso. E todo lugar é um espaço de referência, né? Porque a provocação que a pessoa vai te fazer pode culminar em inúmeros pensamentos, né? E eu acho que é isso, é tu olhar pro mundo com um olhar... esse olho brilhando, assim, né? Do Walt Disney, né? De olhar assim, pode ter alguma coisa, sempre tem alguma coisa que a gente aprende, assim, né? E daí, falando essa coisa de aprender, eu acho que tem, né? A gente tava falando um pouco sobre a questão de educação corporativa, enfim, e daí acho que também a própria ex-escola, né? Ela surge muito como uma crítica ao modelo formal, mas também como uma perspectiva tua, muito sagaz, de, assim, como as pessoas estão dispostas a aprender, como a gente pode estimular para que as pessoas realmente gerem transformação, né? E daí algumas coisas que surgem, até daí puxando o assunto para tua empresa, né, mais recente, que é a Brida, né? Então, que veio também de um insight da NRF, né? Eu acho que eu até te perguntei lá em Nova York, a gente estava numa fila ali de pegar bagagem, alguma coisa assim, e daí tu me comentou, eu já vim para Nova York algumas vezes e sempre foi um momento de transformação, né? Sim, Uma vez foi uma transformação de vida lá no passado, quando eu era mais guria, depois agora abri uma empresa, voltei para cá, então assim, é um bom lugar pra ti, né? Com certeza um lugar que te borbulha coisas e te faz fazer coisas, assim. E daí a Brida surgiu justamente por essa percepção de o mundo está consumindo diferente, temos mais oportunidades de pre-loved, second hand. Foi daí que veio? Ou veio um incômodo teu de não poder comprar aquelas coisas que tu via por ali? Como é que foi, assim? Sim, a gente já tinha a ideia de ter um segundo negócio. A gente Legal. quer um segundo negócio, né? O Leandro, o que a gente vai fazer? A gente olhou franquias e daí nada conectava com o que a gente queria, assim. E aí eu tive esse insight. Cara, vamos fazer um negócio... Porque eu sou consumidora second hand há 13... A idade da Manuela. Que legal. Há uns 15 anos já. Porque foi antes dela nascer que eu comecei a comprar coisas second hand. E quando a gente olha para sustentabilidade, é muita coisa que a gente pode ajudar, a gente pode salvar. Por exemplo, a Brida nasceu desse insight da sustentabilidade mesmo, sabe? A cada grama de ouro, por exemplo, para eu produzir um par de brincos ou um par de alianças, a extração desse ouro gera 40 quilos de CO2 e polui 6 mil litros d'água. Em média, tá? Já quilo num momento, não quilo, para um par de aliança. Um par de aliança, meu Deus. Então, assim, claro, no modelo de extração tradicional, né? De empresas que não olham para sustentabilidade. E, cara, isso é muita coisa, né? E daí eu falei, eu vou fazer aqui, sabe? Eu acho que esse nicho é um nicho massa. Eu assisti uma palestra que era do cara da Louis Vuitton, em 2024, e ele falou sobre o mercado de luxo, que é acessibilidade para a geração Z e é sustentabilidade para a geração millennial. E daí nasceu a Brida. Que legal. E então, foi desse insight de queremos um segundo negócio, vamos olhar para a oportunidade, o que a gente percebe de oportunidade. Second hand é uma batida muito grande, sustentabilidade também. E aí, a gente passa por uma enchente no nosso estado. Tu entendeu? Então, não é sobre brechó, é sobre crise climática. Essa conversa, ela não é sobre brechó, ela é sobre crise climática. E ela tá aí. Né? A gente teve um maio catastrófico no Rio Grande do Sul e em outros lugares do planeta. A gente teve agora Los Angeles pegando fogo. Exatamente. Então, não é sobre brechó, é sobre crise climática. Eu gravei um podcast com o Sebrae e eles me perguntaram sobre isso. Como é que o pequeno se insere na sustentabilidade? E a minha resposta foi, a gente tem 90% dos negócios no Brasil de pequenos empreendedores. Então, a gente pode começar um pouquinho em cada negócio e olhar para isso, menos plástico, menos poluição, menos carbono. Cada um fazendo um pouquinho, a gente dá um upgrade aí de sustentabilidade no planeta, sabe? E é uma coisa que a gente vai precisar olhar.
já estamos atrasados. Já estamos atrasados. Entendeu? Já estamos atrasados. Não, e é perfeita a ideia, é genial, porque assim, pra começar que a joia, ela não estraga, né? Então, assim, tu não tá falando de uma roupa que daqui a pouco pode ter uma avaria e tal. Olha, é muito difícil tu ter uma avaria numa peça de ouro, né? Não tem. Assim, só se alguém quebrou, mas enfim. E então, tem conserto, assim, é muito né? boa a ideia, né? Então, e a ideia, assim, de realmente se posicionar num mercado que tu identifica como um mercado potencial e respondendo a uma questão que não é só uma tendência, ela é a realidade do planeta, né? E eu acho que quando a gente fala sobre isso, assim, de estar antenado no que está rolando, não é só olhar tendências, e daí eu acho que aqui se coloca talvez um pouco a resposta daquele conflito, assim, de quando uma coisa nova surge, eu tenho que me atirar ou eu tenho que, né, ter aquela resistência, né, da clássica briga Uber versus táxis lá, né? Sim. Nenhum nem outro, é analisar, né? E assim, e analisando o macro cenário, que a gente tá falando daí de macroeconomia, tá falando de outras coisas grandes, mas o clima é uma coisa inegável, né? Então eu acho que é um posicionamento muito legal, assim, quando eu olhei a ideia da Brida, eu fiquei tipo, poxa, faz muito sentido, sabe? E é um insight que tu teve aí em Nova York. Com certeza. Foi lá que Foi veio, assim. NRF 2024, imersão Sebrae. Ai, que demais, sabe? Eu achei muito massa a ideia, parabéns mesmo. Assim. E agora a gente tá fazendo todo o rebranding da marca pensando nisso, no slow fashion, na sustentabilidade mais, assim, de ações, né? Porque a gente tinha, cada joia que tu compra, tu tem essa não emissão de poluição, né? Sim. Mas também dá para fazer mais. E aí, o que a gente vai fazer? A cada joia vendida, além do CO2 e da água, a gente vai plantar, a gente já está plantando, inclusive, árvores na Amazônia para reflorestamento. Legal. Então, tu compra uma joia, tu vai receber um certificado que tu, Letícia, está contribuindo. Compensação de carbono ainda. Exatamente. Muito irado. Pô, baita ideia, acho que ela responde, eu acho que cada vez mais, a gente estava falando sobre essa coisa do conflito geracional, assim, cada vez mais a comunicação se torna uma coisa extremamente importante, né? Não que ela tenha deixado de ser em algum momento, mas assim, a gente conseguir comunicar as coisas, né? Tanto as intenções que a gente tem quando está num conflito com alguém, mas também como a marca resolve problemas deixando as coisas... Eu sempre falo assim, aquela coisa redondinha que tu olha assim, poxa, parece que todas as pontas foram de alguma forma contempladas, né? E assim, responde, né? E tem um posicionamento, acho que alinhado, acho que isso tem uma característica muito forte de também uma geração que vai buscar essas informações, né? Que vai investigar, que vai analisar a tua marca para poder criar uma relação com ela, assim. Sim. E daí tu comentou até dessa pergunta do Sebrae que surgiu, né, nessa entrevista. E esse é um ponto que eu sempre fico meio assim para questionar, porque eu sei que o assunto da sustentabilidade para um varejo pequeno, às vezes é muito assustador. Sim. Né? Quando a gente fala assim no second hand, né? Ou seja, a economia circular, que as coisas usadas vão ser comercializadas, ou seja, talvez as pessoas vão deixar de consumir um pouco produto novo. Como é que tu vê isso, assim, ou como é que a gente pode falar sobre isso com o pequeno varejo que se sente ameaçado por essa onda, assim? Se a gente não for falar de moda circular e for falar só de sustentabilidade, eu acho que é dever, enquanto ser humano, neste planeta que está em crise climática, a gente olhar para isso dentro da nossa casa, dentro do nosso negócio, dentro das pessoas que nos cercam. A gente vendeu uma joia esses dias e aí o Leandro estava fechando a caixa com fita plástica. Fita adesiva plástica. E ele se deu conta. Sim, né? Cara, eu queria ter passado menos fita nessa caixa. E eu falei, vamos comprar fita de papel. De papel, claro, exato. Então, a gente não usa nada de plástico. A gente recebe, claro, dos fornecedores ainda de plástico. Mas a saída já está saindo tudo em papel. Que legal. Então, Lê, a gente não consegue transformar o mundo fazendo um oceano inteiro. O oceano ele é feito de pequenas gotas. Então, olhando para o pequeno varejista e sendo bem prática, esse lance da árvore, do plantar árvore, cara, ele não custa milhões, ele custa uma ideia e sentar com uma pessoa que sabe fazer e jogar no Google, entendeu? E é um percentual pequeno do meu faturamento e eu vou estar fazendo uma ação incrível pro futuro das minhas filhas, dos meus netos, do mundo. Então, eu acho que é mais esse drive de vamos começar pequeno e vamos ver o que dá para ser sustentável aqui. Vamos tirar a sacola de plástico e vamos botar uma de papel? Já é uma ação sustentável. Cara, ter pequenas perguntas, né, para todo o processo. Então, eu acho que é começar soluções. pequeno. Começar pequeno. O moda circular sendo tendência. Se eu fosse varejista de loja física,
né? Eu já sou varejista e já nasci Sim, circular. sim. Mas se eu não fosse, né, tivesse uma loja tradicional de produto novo, eu encontraria dentro do meu público, o que da minha loja que tu costuma comprar usado? Eu iria para uma pesquisa, para uma análise e faria um teste. Sabe? Eu fiz isso na Baby at Home, ano passado, que foi o case que eu fiz da NRF, do projeto Sebrae, e a gente olhou dentro do nicho, e ela é um pequeno negócio, é uma loja de bairro. Dentro desse nicho que ela atua, o que pode ser usado? O vestido de festa infantil. Legal. A mãe compra e usa uma vez, a criança cresce no outro ano, fica no Ah, armário, entendeu? Quem é que vai usar 2 vezes, sim. Usa 2, 3 no máximo, mas o vestido fica novo. Então, é olhar para o meu nicho e encontrar coisas que tenham valor agregado e que eu consiga revender. Eu vou estar trabalhando no moda circular, eu vou estar com menos investimento em estoque, porque eu posso fazer isso de forma em consignação com essa cliente. Eu vou estar trazendo cliente, fluxo para dentro da loja, porque ela vai ter que vir para a loja para trazer essa peça. Sim, tem isso também. Tu acaba movimentando mais tem o teu... monte de coisa envolvida. Eu acho que essa dica é fenomenal, assim, Fábio, de tipo assim... Não precisa a tua loja inteira se transformar, né? Mas assim... Um corner. O que realmente tá gerando concorrência na tua loja com a moda circular? Talvez só a parte de vestidos, não vai ser tip-top, não vai ser fralda, não vai ser nada disso. Ela tem uma loja, sei lá, com 5.000 SKU pra mais. Pega um desses e faz um corner, sabe? Pra testar, pra ver como o teu público se comporta. Sim, a gente no Brasil... uma página no Instagram, né? Enfim. Entendeu? A gente no Brasil ainda tem um ranço com as coisas de brechó, porque aqui o brechó começou meio atravessado, assim. Mas é uma tendência do mundo em que a gente precisa olhar. Eu assisti o painel da Target, o Walmart... E a IKEA falando sobre moda circular, quantos milhões de dólares é esse mercado, né? É um mercado de bilhões de dólares, é a moda circular nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não é diferente, porque olha o quantos grupos de WhatsApp existem vendendo coisas de moda. Então, por que eu não vou fazer isso na minha marca? E ter um relacionamento com os meus clientes? Porque o cliente hoje, ele não faz mais uma linha reta de jornada de compra. Então, eu não quero fazer, não quero me envolver. Abre um grupo de WhatsApp, bota teus clientes ali dentro e elas mesmas troquem entre elas. Sim, tu já tá promovendo alguma coisa, né? Tu tá entregando algo de valor que é pro teu cliente, facilitando a vida dele. Então, eu acho que o varejo hoje, te respondendo a pergunta aquela, é sobre facilitar a vida do cliente. Isso é varejo. Legal. Isso é varejo. Eu quero facilitar a vida do meu cliente. Isso é varejo. Como que tu vai facilitar? Aí é o teu negócio. Mas ser varejista é facilitar a vida do cliente. Exatamente. E é ali que tu vai usar toda a tua sabedoria de anos acumulados, se for o caso, e não pra tu manter os processos iguais, né? Pra assim, já que tu conhece teu cliente há 30 anos, porra, que coisa maravilhosa, que bênção. Que tamanho de repertório então, tu sabe os problemas que ele tem. Exatamente. Né? E agora, Fábio, eu tava pensando aqui uma pergunta que vai mudar totalmente o formato de perguntas que eu tava te fazendo, assim. Mas, assim, considerando essa coisa de... acho que toda a tua trajetória, assim, de se questionar muito, de ver muitas oportunidades, de também conhecer muito, assim, do comportamento humano, até a neurociência, né? Que eu te falei que eu queria muito te perguntar sobre isso, porque eu vi que tu tá fazendo uma pós a respeito. Sim. Tem alguma coisa que hoje ainda te, assim... não faz sentido pra ti quando tu olha o comportamento das pessoas relacionadas a esse universo, assim. Por exemplo, eu tenho muitas coisas que às vezes eu fico meio revoltada, eu não consigo entender alguém pensar desse jeito, sabe? Tem alguma coisa que pra ti, assim, não faz sentido, eu gostaria que fosse muito diferente ainda. Com relação ao quê? A forma de comportamento de consumo. De comportamento de consumo. E como que as marcas se relacionam com isso, assim. Como as marcas ainda, talvez, não identificam essas possibilidades, assim. Uma coisa que eu tenho esse sentimento... baita pergunta e desafiadora, assim, né? Se quiser tirar um tempo pra pensar. Não, mas eu tenho a resposta. Eu tenho. O que mais me incomoda e o que eu não entendo, que eu tenho esse sentimento de, cara, eu não entendo como isso acontece, é o seguinte, a gente não investir em colaboradores da ponta. A falta de cuidado e de olhar para quem está na ponta. A gente olha muito para marketing, para venda, para liderança, para média liderança. O cara que está na ponta é o que vai entregar a tua marca. Então, a Starbucks falou sobre isso. Tem um livro que se chama The Dixie de Coração, que conta a história da Starbucks, que fala sobre isso.
como que o cara que comprou a Starbucks planejou essa expansão e fez a Starbucks ser o que é. E como que pra mim é colaborador no centro e não cliente no centro. Tu entendeu? Porque sem o colaborador, tu não entrega, tu não cresce. Então, eu fico pensando como que ainda tem empresas que investem milhões em marketing e não investem nas pessoas. Ou distratam as pessoas da ponta, sabe? Porque são as pessoas mais humildes, porque são as pessoas que estão chegando no mercado, ou porque tem uma desatenção por falta de tempo, às vezes. Então, isso me deixa muito, assim, incomodada, sabe? Eu entrar num lugar e ver que aquele colaborador tá desatendido pelo seu líder, tá desatendido pela marca, tá desconectado com o propósito, tá desconectado com a cultura da empresa. A gente visitou a Petco e tu viu que eles falaram muito sobre cultura, sobre como que eles selecionam a pessoa, como eles treinam, como eles desdobram essa cultura. E eu acho que isso ainda existe um gap muito grande no nosso mercado de desatenção com o colaborador da ponta, sabe? O cara que tá lá, que vai fazer o grande finale. Sim. O colaborador da ponta é a cereja do bolo. É ele que cria a experiência do cliente na loja. Né? Tu entendeu? Então, se eu não tiver com esse cara muito perto de mim, perguntando, tu tá bem, olhando no olho dele, o que tu precisa, como é que a gente... O que tu acha, né? Cocriação. Exatamente. A Claire falou sobre isso. A gente traz a geração Z pra cocriar com a gente. Então, cara, o que tu... a Kathleen tá aqui com a gente volta e meia diz, Kathleen, o que tu acha? Eu tô criando aula, eu pergunto. Como é que isso bate pra ti, né? É diferente do que pra mim. Porque a gente, cara, arrasou com a Millennium, mas a primeira aula que eu dei pra uma geração Z, eu tomei pau. Porque é uma geração que pensa diferente. Eles me diziam, eu quero uma aula mais interativa. Eu dizia, mas mais interativa do que isso que eu criei, Jesus? O que eu vou fazer? Claro. Daí eu me dei conta, sim, Fabiane. Tu tá dando uma aula de 2 horas e eles são geração TikTok. Sim, eles precisam de 10 minutos de atenção, isso no máximo. Aí eu disse pra gestora, vamos diminuir de 1 hora de 2 horas pra 1 hora essa aula. Daqui pra frente. Então, eu, assim, o que me incomoda hoje é isso, assim, eu entrar numa loja e ver que tem todo um investimento em marketing, em tudo, e aquele colaborador não tá pronto para entregar tudo aquilo, sabe? Sim, porque daí nada conversa, né? Pode ter lindo, um cartaz maravilhoso. Aí não tem inovação que resolva. Não tem nada que Vou te dar um exemplo. Tesla, a gente foi visitar, foi andar de Cybertruck. Eu fiz 2 test drive de Cybertruck. Fui atendido por 2 pessoas diferentes. Um cumpriu a jornada do processo padrão. O outro me entregou uma experiência. Uou! Entendeu? Que eu saí de lá, comprei mochila, comprei caneca, comprei não sei o quê. Virou fã da marca. Eu já era fã da Tesla. Já sou fã, já li os 2 livros do Elon Musk, inclusive indico que quem quiser entender sobre inovação. O quantas vezes ele teve que errar para criar o foguete que dá ré. E inovação é sobre isso, né? Sobre errar. Então é isso, Lê. Eu acho que hoje, falando de uma coisa bem simples e bem prática, é o quanto a gente deixa o colaborador da ponta abandonado. Eu tô aqui olhando para o marketing, eu tô aqui olhando para produto, eu tô aqui olhando para VM, eu tô olhando para outras tantas coisas e eu tô lá com colaboradores, assim, às vezes, sabe? Cara, tem que vender, tem que vender, tem que vender. É a única coisa que eu digo, mas senta aqui, vamos pensar juntos como a gente vende. Exatamente. Exatamente. Acho que eu compartilho dessa revolta aí, porque às vezes, quando eu vi, assim, o tamanho da ênfase que é dado em, tipo, vamos tratar bem nossos colaboradores, vamos olhar no olho do cliente. Eu não tô acreditando que ainda hoje a gente tenha que falar sobre isso, né? Porque, assim, não é possível que a gente ainda tenha que falar sobre isso. Pô, a gente não superou, a gente não tá nota 10 no feijão com arroz. Né? Pô, esse é o primeiro ponto, né? Foi assunto da NRF esse ano. Assunto da NRF inteiro. Tanto é que, assim, cara, muito legal a inteligência artificial, né? Todas as marcas falam isso. Mas, assim, se tu não estiver fazendo exatamente o que tu falou, cara, não adianta nada. Se a gente vai fazer uma coisa, faz 55% as empresas que investem em experiência do funcionário têm 55% a mais de engajamento e de vendas com os clientes. Dados da NRF. 55% a mais de engajamento. Interessante isso. Do cliente. Então, aí é esse o BO, entendeu? Eu fico investindo no cliente sem olhar quem é que é a ferramenta para chegar no cliente, que é o meu colaborador, é ele que vai entregar. Não adianta eu ter uma aula incrível
se a Cat, quando vai fazer o CX do meu aluno, tratar o aluno de qualquer jeito. Não adianta, exatamente. Entendeu? Porque é isso que ele vai receber. Ele não vai saber que teve tu por trás, ele não tá nem aí, né? Se tu por trás virou noite fazendo plano de aula, isso não faz diferença naquele momento. Entendeu? Exatamente. E agora acho que eu vou encerrar com uma pergunta viajandona de novo, assim, que a gente tava falando... Quando a gente fala muito, assim, nessas ferramentas de IA, como, né, a gente tava comentando, assim, esse teu apetite por buscar formas de utilizar, enfim. Às vezes eu acho que pode ficar distante para quem não utiliza, assim. Então, pra gente exercitar um pouquinho, assim, queria que tu pensasse, daí eu vou pegar emprestado uma coisa que tu me contou aqui nos bastidores, né, da tua entrada no varejo, que foi quando tu começou lá, jovenzinha, né, 19 anos, entrou como auxiliar administrativa de uma marca de materiais de escritório, né? Materiais de escolares, enfim. O que essa Fabi faria diferente se ela tivesse esse conhecimento que tu tem hoje sobre as ferramentas que estão ao teu dispor? O que ela poderia fazer que aquele tempo ela não tinha como fazer? Eu penso que é olhar para pessoas. A Fabi de 19 anos não olhava para o time. De 21, eu não tinha preocupação com o meu time. Eu não tinha maturidade para entender que o que eu queria corrigir estava em mim mesma, por exemplo, como líder. Entendeu? Minha primeira liderança é caótica. Porque eu olhava para resultado, para número. Então, eu acho que eu sempre fui inquieta, e sou até hoje, de como é que a gente pode fazer melhor e diferente isso? Isso é eu durmo e acordo pensando, meu sonho é sobre isso. Trabalhando até dormindo. Só que eu acho que se eu olhar para a Fabi de 19 anos, de 21 anos, eu era uma guria super dedicada, assim, super dedicada. Muito, muito. Sempre fui muito, muito dedicada ao que eu fazia. Sempre, quis entregar o melhor possível, fazer diferença na vida das pessoas. Mas eu acho que uma coisa que a pandemia me ensinou talvez o que eu planejei não vai rolar, sabe? A pandemia me ensinou isso, assim, esse drive de mudar rápido eu tenho pós-pandemia. Então, olhando para esses pequenos empreendedores, para startup, para o nosso público aqui do podcast, ou até para um líder de grande empresa mesmo que está nos ouvindo, cara, o que eu tô resistindo, sabe? O que é que eu tô aqui não pode ser assim, isso não é assim. Porque quando a gente tá numa zona de resistência, existe algo a ser aprendido. Ponto. Sabe? Então, eu hoje, quando eu começo a ficar resistindo a algo, eu olho pra isso. Assim, mas por que eu tô resistindo a isso? E aí eu me provoco a testar. E a pandemia me ensinou isso. Ou eu acerto ou eu aprendo. Ou eu acerto ou eu aprendo. Isso é de 5 anos pra cá. Não foi antes da pandemia. Então, nos últimos 5 anos, eu aprendi isso. Ou eu acerto ou eu aprendo. Eu tinha muito medo de errar com 19, 20 anos. Muito medo. Sim. Só que na pandemia eu me dei conta, cara, eu tenho que testar novas coisas rápido, porque senão meu negócio já acabou. Sim. Né? Eu faturei R$600 em maio de 2020. Imagina. Em julho de 2020. Então, eu tinha que testar novas coisas. Então, eu acho que olhando assim para quem tá nos escutando, cara, o que é que tu tá resistindo? Vai lá e testa. Faz um piloto, não precisa... a gente falou do corner, né? Faz um corner, bota ali, testa um mês, não funcionou, tira e tá tudo certo. Tá tudo bem, não é um fracasso, né? E o fracasso tem aprendizado. Exatamente. Entendeu? Exatamente. O fracasso tem aprendizado, às vezes mais duro e perene, porque daí vai ficar pra... Fica pra ti, é verdade. Então, o testar e o errar não é... Em algum momento do mundo, a gente descolou o erro do aprendizado. E o erro, ele tá dentro da jornada do aprendizado. A gente não aprende se a gente não errar. Bora errar, então, né? Bora errar. Bora errar rápido e barato, de preferência. A inovação é sobre isso. Exatamente. Fábio, tem mais algum último recado que quer deixar para nossa audiência qualificadíssima do Pode Conectar que estava nos acompanhando? Cara, eu quero me colocar à disposição. Maravilhosa. Tá escutando esse podcast, porque acho que esse é o meu drive, o drive da Nau, sabe? Essa coisa do... eu tenho a aula gravada do ChatGPT, então se quiserem, @fabinunes.now, @25now, chama lá em qualquer um dos Instagram, essa aula do ChatGPT tá gravada, então se tu tá aí nos assistindo e quer aprender um pouquinho mais sobre IA, e de um jeito super simples, super fácil,
pra programar pro teu negócio, pra fazer conteúdo pro teu Instagram ou qualquer outra coisa que tu faça no teu dia a dia, vai te ajudar, vai te economizar horas. É as férias que a gente não tira. Essas 32 horas, né? Exatamente. Então, me chama lá que eu entrego a aula pra vocês, assim, ó, com o maior carinho do planeta Terra. Essa é a generosidade de Fabi Nunes. Muito obrigada, Fabi. Obrigada mesmo por estar aqui compartilhando todos os teus conhecimentos, trazer até pontos bem da tua vida pessoal, assim. Acho que engrandece bastante a conversa. Te agradeço de coração aceitar o convite e com certeza aí a gente se vê em mais outras oportunidades. Eu que agradeço, Lei, e acho que é muito legal essa conexão de pessoas e a gente tá aberto para isso, né? Exatamente. E a gente aprende com diferentes pessoas. Grata pelo convite, agradeço conectar, contem com a gente para o que vocês precisarem, a gente tá sempre aí. Coisa boa, e vamos lá, e muita pirataria pela frente. Bora né? lá! E você Bora aí fica transformar. de olho que toda quarta-feira um novo episódio do Pode Conectar. Até mais!